Olá, meus queridos irmãos, amigos, vocês que têm nos acompanhado nas redes sociais, nessa série de mensagens. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 22 até o capítulo 4, versículo 1. Diz assim: Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa para a herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Hoje, nós vamos falar sobre o dever cristão no relacionamento social. Na última mensagem, nós falamos sobre o dever cristão no relacionamento da família, no núcleo familiar. Então, nesta continuidade do texto da carta aos Colossenses, Paulo está advertindo agora os cristãos acerca das responsabilidades sociais, abordando aspectos sobre relacionamentos específicos referentes ao trato entre patrão e empregado, entre chefe e subordinado, entre superior e subalterno. Mais uma vez, as orientações dadas nos versículos 1 a 17 do capítulo 3 são conclamadas à aplicação, até porque este texto é um complemento das exortações dadas nos versículos anteriores referentes ao convívio familiar e está intimamente ligado, então, às tarefas domésticas. Então, nós vamos ver agora quais deveres são esses. Primeiro, os deveres dos servos, versículo 22 a 24, que nós lemos, fala assim: Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Eu grifei algumas partes aqui no texto para a gente poder observar e destacá-las, que é o seguinte: obedeçam em tudo. Então, nós cristãos, nós devemos obedecer em tudo. Segundo, nós devemos fazer isso por quê? Porque tudo que nós fizermos, nós devemos fazer de coração, independente de quem seja, para quem que seja. Terceiro, não é para os homens que nós estamos fazendo isso. Então, nós não precisamos ficar procurando a aprovação de homem nenhum. Paulo ainda diz aqui o seguinte: é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Então, qualquer atividade que a gente faça, seja para homem, seja para a sociedade, seja para quem for, nós não estamos fazendo para aquelas pessoas, para nos exibirmos diante daquelas pessoas, mas estamos fazendo para o Senhor. E é isso que a Bíblia nos ensina. Então, antes que você comece a me questionar ou a questionar algo sobre este assunto, já vou deixar aqui bem claro para você o seguinte: neste texto, Paulo nem defende e nem apoia a escravidão. Tá? Na verdade, ele faz uma conclamação para que tanto servos como senhores demonstrassem os princípios cristãos em seu relacionamento, com a finalidade de transformar a sociedade de dentro para fora. Então, porém, algo interessante a se destacar aqui é o fato de Paulo dedicar 5 versículos ao problema do relacionamento entre senhores e servos. Isso demonstra que era um problema crítico, comum, presente na vida dos cristãos daquela época. Nesse texto em questão, alguns pontos importantes se destacam, e o primeiro deles é: escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos. A obediência requerida dos servos cristãos
deveria ser em tudo, e isso se assemelha inclusive ao que é exigido, né, dos filhos em relação aos pais no versículo 20, que fala: filhos, obedeçam em tudo a vossos pais. Pedro apresenta, né, algo muito interessante sobre esta obediência em tudo ao escrever este conselho em sua carta. 1 Pedro capítulo 2, versículo 18, diz assim: escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Vocês prestaram atenção que interessante? Pedro está dizendo para que os escravos se submetam aos seus senhores, mas não somente aqueles senhores, aqueles patrões, né, que são bons, mas a todos, independente se é mau, se é bom, se age bem para com você ou não. A Bíblia nos ensina que nós devemos nos submeter a todos que estão numa posição superior, né, ou de superioridade. A obediência é algo presente na vida do homem desde a criação do homem lá no Éden. Gênesis capítulo 2, versículos 15 a 17 nos mostra claramente isso. Em toda a Escritura, a obediência sempre foi exaltada, e no livro de Deuteronômio, quando o povo estava prestes a entrar na terra prometida, Deus ressalta mais uma vez a sua importância. Deuteronômio capítulo 12, versículo 28 diz: tenham o cuidado de obedecer a todos estes regulamentos que eu lhes estou dando, para que sempre vá tudo bem com vocês e com seus filhos, porque estarão fazendo o que é bom e certo perante o Senhor, o seu Deus. Ainda no texto continuando aqui, nós vemos o seguinte, no texto da carta de Paulo aos Colossenses: tudo o que fizerem, façam de todo o coração para com o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Então, o serviço do cristão deve ser diferenciado. Tudo o que fizermos, ou seja, toda atividade ou trabalho executado por nós nesta terra, independente de qual for, seja ela uma administração ou uma faxina, deve ser feito com máxima dedicação, com zelo, com amor, como se estivesse fazendo para o próprio Senhor Jesus. Independente da situação empregada ou empregatícia a qual você se encontra, como bem apresentado por Paulo no texto de Gálatas capítulo 1, versículo 10. Não importa se você é patrão ou se você é empregado, não importa se você faz um trabalho grande ou um trabalho pequeno, ou um trabalho que você acha que seja significante e um que não seja. Tudo deve ser feito como se estivesse fazendo para o próprio Jesus. Então, Gálatas capítulo 1, versículo 10 diz o seguinte: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. O que precisamos ter sempre em mente a todo tempo, meus irmãos, meus amigos, é que é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo, não a homens. É a Cristo, o Senhor, que nós servimos. É para Ele que nós trabalhamos. Então, como crentes regenerados no sangue do Cordeiro e com mentes renovadas, temos plena consciência de que estamos vivendo em um mundo corrompido pelo pecado e que é esta situação que gera desigualdades sociais. Porém, nós não podemos nos conformar com este mundo, mas precisamos lutar por mudanças. Basta nos voltarmos para a Escritura e ouvirmos, o sábio conselho de Salomão. Eclesiastes capítulo 8, versículo 12. O ímpio pode cometer uma centena de crimes e até ter vida longa, mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus. Prestar atenção nisso? Para os que mostram respeito diante dele. O ímpio pode cometer inúmeras injustiças,
Mas lembre-se sempre, as coisas sempre serão melhores para aqueles que temem a Deus. O que o texto, nos mostra é que, independente da situação em que nos encontramos neste mundo, se servimos aos nossos senhores como se estivéssemos servindo ao nosso Supremo Senhor, as coisas sempre serão melhores para nós do que para os outros. Segundo Ralph P. Martin, ele diz o seguinte: as instruções éticas de Paulo não desprezam o pensamento da recompensa. Para o escravo, os encômios terrestres não devem pesar na balança. Versículo 22. O que deve ser procurado é o louvor da parte do seu mestre, o Senhor celestial, de quem recebereis a recompensa da herança. Que herança é essa? Aquela reservada para nós na eternidade. Portanto, o que precisa dominar nossa mente e coração é o sentimento de que antes de servirmos a qualquer senhor terreno, somos primeiramente servos de Cristo Jesus. O segundo ponto do texto que nós retiramos do texto são os deveres dos senhores. Nós falamos dos deveres dos servos, agora são os deveres dos senhores. Versículos 25 até o capítulo 4, versículo 1. Diz assim: quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Senhores, deem a seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor no céu. Também destaco aqui 3 situações importantes. Primeiro, cometer injustiça receberá também de volta injustiça. Qualquer pessoa, qualquer senhor que fizer uma injustiça contra o seu servo, contra o seu empregado, vai também receber de volta injustiça. Segundo, senhores, deem aos seus servos, aos seus empregados, aos seus escravos. A terceira coisa, o que é justo e direito. Quantos senhores, quantos patrões, quantos donos de empresas têm maltratado seus empregados e não têm dado a eles o que é justo? Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, olha o que ela nos diz, qual é a orientação que a palavra de Deus nos dá. Então, encerramos o ponto anterior falando sobre as recompensas prometidas por Deus àqueles que agirem de maneira digna do Senhor. Capítulo 1, versículo 10 de Colossenses, quando Paulo fala que nós devemos agir de modo digno a quem serve ao Senhor. Daqui em diante, Paulo muda o foco dos deveres do servo para os deveres do Senhor. Mas, entre essas orientações, ele faz uma breve advertência que serve tanto para os servos como para os senhores. Entre essas duas orientações, Paulo deixa ali uma mensagem no meio que serve tanto para um quanto para o outro, que é a seguinte: quem cometer injustiça receberá de volta injustiça e não haverá exceção para ninguém. Isso serve tanto para o empregado, se cometer injustiça para com o seu senhor ou para com a empresa da qual ele resolveu prestar serviços, como para o senhor que contratou aquele empregado. Se o senhor cometer injustiça, receberá injustiça. E se o empregado cometer injustiça, também receberá injustiça. É muito fácil reclamarmos e apontarmos para as injustiças cometidas pelos nossos governantes, pelo fato de serem grandes e destacadas. Todavia, fazemos vista grossa às pequenas injustiças cometidas diariamente por nós. Segundo Israel Belo de Azevedo, os indivíduos que descumprirem esses deveres receberão sua recompensa, como está escrito em Gálatas capítulo 6, versículos 7 a 8, que diz: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Assim, cada indivíduo terá de receber de volta o que tiver praticado, de bom ou de mal,
colhendo o que tiver semeado, de bom ou de ruim, como descrito, né, nesta outra passagem da Escritura também, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. E isso será aplicado até mesmo aos crentes, tá? Isso não será aplicado somente aos não crentes, mas também aos crentes. A Bíblia diz: senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito. Neste ponto, Paulo se volta agora para os deveres dos patrões. Destes é exigido que façam o bem aos seus servos, tal como esperam esse tipo de tratamento da parte deles. Quando um patrão age bem, evidenciará tal coisa por ser justo, generoso e correto. Desta maneira, Paulo quis ensinar aos senhores, né, que tratassem de seus empregados como mais que meras peças de reposição, sem valor algum para eles, mas com respeito e valor que lhes são devidos, tendo a consciência de que eles também são servos de Cristo e, portanto, iguais em tudo aos seus empregados. Na maioria dos países, as classes sociais mais baixas são reduzidas à servidão econômica. É incrível ver que os empregadores, mesmo sendo cristãos, tratam seus empregados como verdadeiros escravos, dependentes por causa da sua condição de aperto financeiro. Pagam salários menores que os merecidos, não concedem os direitos legais e exigem trabalho árduo, adulando com poucos agradecimentos e até mesmo com tratamentos sem consideração. Quantos crentes, meus irmãos, amigos, possuem também diaristas ou domésticas que são verdadeiras escravas, considerando-se o pouco com que estas são pagas e quão arduamente são obrigadas a trabalhar para agradar seus empregadores. Diante de algo semelhante a essa apresentada por nós aqui, é que Paulo encerra, né, chamando a atenção para o fato de que todos são servos de Cristo. Isso precisa ficar muito claro na mente de todos nós. Ao apresentar essa expressão, sabendo que vocês também têm um Senhor no céu, Paulo intensifica, né, ou ele intenciona mostrar que os padrões, ou os patrões e proprietários da época precisavam também compreender que não eram propriamente senhores e donos de nada, mas mordomos, servos, porque existia um Senhor acima deles. A partir desse pressuposto, então, deviam tratar seus empregados como iguais, não como pessoas inferiores, conforme a lei permitia. Concluindo, então, quero encerrar essa reflexão com um texto retirado do livro Em Seus Passos, O que Faria Jesus? Que esse texto apresenta, né, um não crente fazendo um relato de como ele enxerga os crentes. O texto diz o seguinte: sobre este cristianismo de que ele fala, está certo, mas nunca esperei ver nenhum desses sacrifícios da parte das pessoas da igreja. Até onde vão minhas observações, elas são tão egoístas e gananciosas por dinheiro e sucesso como qualquer outra pessoa. Eu eximo o bispo e o Dr. Bruce e uns poucos mais. Eu nunca encontrei muita diferença entre os homens do mundo, como eles são chamados, e os membros da igreja quando se trata de negócios e de fazer dinheiro. Uma classe é tão ruim quanto a outra. É tempo de mudarmos de atitude, passando a fazer a diferença em nossos negócios e forma de agir na sociedade. Só assim veremos verdadeiramente a mudança que tanto sonhamos na sociedade que vivemos.
Qual tem sido sua postura na sociedade? Que tipo de testemunho você tem demonstrado? Você tem procurado ser e agir diferente do mundo? Ou tem se omitido, deixando-se envolver pela corrupção igual a todo mundo? Pense nisso. Você que é patrão, você que é empregado, que tipo de vida você tem vivido? Você tem demonstrado Cristo? Você tem trabalhado como se fosse para o próprio Senhor Jesus? Que o Senhor os abençoe, para que vocês tenham uma vida digna de quem serve a Ele. Que Deus abençoe a sua vida.